Olá, bom dia para você. Começa mais um Conexão Rural Germipasto. Que prazer, né? Mais uma vez poder conversar com você e levar informações sobre sementes de pastagens e sementes da Germipasto. Bom, e conosco mais uma vez Armindo Kischel, Daniel Diraimo, que vão falar sobre solos de média fertilidade e também de alta fertilidade. Esse é o assunto que vai nortear o programa de hoje. E também você vai acompanhar informações sobre as sementes Select Germipasto e também informações da VDTec Multi, os novos produtos da Germipasto. E ainda, vamos falar sobre planejamento na compra de sementes e muita economia com a compra programada Germipasto no nosso balcão de vendas e informações para você que quer já hoje adquirir sementes com preço reduzido. Como assim preço reduzido? Porque quem compra agora, compra mais barato. Bom dia, Armindo Kischel. Bom dia, Daniel Diraimo. Bom dia, Éder. Bom dia, Armindo. Bom dia, produtor. É um programa seguindo, né, o que nós viemos falando sobre a questão de cultivares para cada tipo de solo, o que o produtor deve utilizar. Muito importante ficar atento às dicas, às informações aqui do Conexão e como você falou, é o momento também do produtor aproveitar, entrar em contato, definir qual a melhor cultivar, qual a melhor apresentação junto ao nosso consultor e fazer um bom negócio. Aproveitar preço de entre safra, com certeza vai fazer um excelente negócio entrando em contato com a equipe Nota 10. Com certeza, mas corra, hein? Pegue o telefone e ligue hoje para a Germipasto, garanta condições especiais de aquisição e mais do que isso, garanta a semente, porque quando chegarmos na época do plantio, nós já sabemos, já vivemos a situação, né? Às vezes falta semente. Bom dia, Armindo Kischel, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Daniel, bom dia, produtores. Na verdade, o programa, ele vem alertar o produtor para ter a melhor escolha, a melhor forrageira na sua propriedade. Mas aí, Éder e Daniel, não existe a pior forrageira. Todas são ótimas. Qual a melhor forrageira? Em função do clima, do solo, nível tecnológico, objetivo, época do ano, quantidade que queremos de produção, vai ter sempre uma forrageira imbatível no portfólio da Germipasto. Portanto, nós estamos hoje aqui para trazer aos senhores as dicas para não evitar erros. Por exemplo, se eu errar na minha cultivar, ou eu não vou ter aquela qualidade que eu quero, não vou ter a produtividade, mas o principal, acelerar o processo de degradação das pastagens. Toda vez que eu erro na escolha de uma espécie, ou planto um capim que todo mundo fala que é bom, mas tem que ver as minhas condições da fazenda. E dou um exemplo claro, o norte do Brasil como um todo, usar o velho braquiarão, o velho marandu, a velha brisanta, em solos que têm umidade, vimos que está durando 3, 4 anos e está morrendo. E se nós voltarmos a plantar novamente, vai morrer no primeiro ano. Então, o programa vem mostrar a dica das forrageiras para cada nível tecnológico. Quer dizer, falamos no início do programa, você falou solos de fertilidade. É claro que forrageiras que são menos exigentes são mais práticas a plantio em solos mais pobres. Forrageiras extremamente exigentes, alta produtividade e alta qualidade, vai querer um solo mais fértil. Mas, entretanto, o solo fértil eu posso fazer. Eu posso ter um solo fraco. Olha, meu solo é arenoso, baixa fertilidade, mas eu quero plantar um Quênia, eu quero plantar um Zuri, eu quero plantar um Mombaça. Posso? Pode, desde que não tenha solos profundos, não tenha excesso de água, eu posso plantar perfeitamente, desde que eu coloco adubações, correções. É claro que plantar um Mombaça numa terra fraca eu vou gastar muito mais com corretivos, muito mais com adubação. Só para o produtor ter uma ideia, áreas de Mombaça, o nível tecnológico é do milho. Então, milho saturação 60, 100 kg de N por hectare, fósforo acima de 6 ppm. Ou seja, essas áreas, quando eu penso em alta produtividade, forrageira de alta produção, tem que pensar correção e manutenção a níveis de cultura de milho, de gramíneas produtivas. Mas mais importante, eu posso usar forrageiras em solos mais pobres, desde que eu faça a correção e a manutenção. Nós brigamos muito, que o produtor deve formar uma pastagem corretamente, e não é só de infertilidade. Nós vamos falar hoje sobre invasoras. Áreas com muitas invasoras, eu tenho que botar uma forrageira mais competitiva. Se eu botar forrageiras menos competitivas, menos agressivas, as invasoras, a juquira para o nortão, vai tomar conta. Então, para essas áreas, eu tenho que escolher uma forrageira mais agressiva. Eu estou no solo com problema de erosões, escorrimento de água,
eu tenho que procurar forrageiras que grama, que fecha mais o solo, que evite aí a erosão. Se eu estou numa região de muita cigarrinha, eu tenho que ter uma cultivar tolerante à cigarrinha. Eu estou numa região com muita formiga. Exemplo, tem na minha própria propriedade, plantamos uma área de pânico, de mombaça, e uma região que não tem praticamente pânico. Toda a formiga da vizinhança está na minha área. Eu vou ter que trocar o pânico, porque o pânico é mais atrativo para a formiga que as braquiárias. Então, numa região com muita formiga, muitas vezes poucas áreas de pânico, limite, eu tenho que passar por um charaés, por um piatã, porque eu vou trocar o pânico e um erro. Então, esse diagnóstico de solo, de fertilidade, de umidade, de pragas, de invasoras e fertilidade, vai definir a forrageira que queremos plantar. Todas são ótimas. É muito bom nós diversificar as forrageiras. Não podemos ficar apenas com braqueirão, apenas com piatã, apenas com pânico. É bom diversificar a forrageira para ter mais tempo a forrageira na propriedade, inclusive para cria, recria, desmama, feno, silagem, para integração, para cada situação, tem as forrageiras ideais para alta produtividade. Legal. Bom, e no caso da fazenda do Armindo, onde tem muita formiga, não adianta contratar tamanduá, né, Daniel? Não tem jeito. Trocar a espécie forrageira mesmo, né? Mas por isso a importância, né? Nós não vamos aqui discutir o nível de informação e a capacidade que o Armindo e o Andrei têm na hora de escolher a cultivar. Por isso, falando aqui, a importância de escolher corretamente a cultivar. E não olhar só para um ponto. Ah, eu tenho um capim bonito lá, eu vou fazer ele. Não. Tudo isso que o Armindo falou, e foi essa questão da necessidade da cultivar, né? Para que? Qual a necessidade de cultivar? Não. Qual a necessidade de uso? Para que eu vou usar aquela cultivar? As variáveis dentro Exatamente. Da propriedade. E além disso, Éder, qual o nível de tecnologia que eu vou usar? Que aí vai envolver manejo, a fertilidade, quanto que eu tenho de capital para colocar de fertilidade? Eu tenho ou não tenho? Qual que é o tamanho do meu piquete? Eu consigo dividir? Eu consigo colocar água? Porque às vezes eu tenho uma área de alta fertilidade, onde eu consigo colocar um pânico, só que eu não vou conseguir dividir. Por conta, eu não tenho aguada, eu não vou levar água, não, eu não vou fazer divisões. Qual o risco? Eu vou perder porque o capim vai sobrar. Então eu não vou ter retorno sobre aquela área. Tudo isso é muito importante. Empírico, tem que buscar o apoio técnico, conhecimento, e é isso que nós tentamos fazer aqui no programa Conexão Rural, que é passar essas dicas, essas informações para que a escolha do produtor seja a melhor escolha. E a gente hoje está falando sobre solos de média e alta fertilidade. Para quem não viu o programa anterior, que nós falamos de solos de baixa fertilidade, solos com lâmina d'água, dá para assistir inclusive acessando o YouTube ou o site da GM Pasto, tá certo? Então você pode rever o assunto anterior, caso seja o seu solo de baixa fertilidade. Mas se você tem um solo de média e alta fertilidade, faça o seguinte, pega papel, caneta, para anotar hoje o assunto, as dicas que os nossos técnicos aqui têm para você, tá certo? A gente volta a falar sobre esses assuntos tão importantes para o produtor rural. Bom, e a gente agora acompanha informações sobre clientes satisfeitos da GM Pasto. E a gente já sabe o porquê a GM Pasto conquista cada vez mais uma legião de clientes satisfeitos. É o caso do senhor José Paulo Ribeiro, lá do estado de São Paulo, porque o atendimento da equipe da GM Pasto e também a qualidade dos produtos que a empresa oferece para o mercado e as condições facilitadas também de compra dos produtos da GM Pasto tem garantido clientes satisfeitos como o senhor José Paulo Ribeiro. Veja aí. Como a gente mexe com muita pastagem, né? A gente tem o gado de corte, e eu já ouvi falar da GM Pasto no canal de televisão, fazendo propaganda. E aí eu vi o stander aqui e resolvi vir de perto. E aí eu gostei muito dos produtos, gostei do atendimento, tudo, e das condições deles, que você compra hoje e programa a entrega. Aí programa a entrega para o final do ano, aí eu fiz uma compra aí. Garanti a semente com qualidade, tudo, né? E o preço com certeza é menor. Eu comprei a Brisanta, né? Que é hoje que produz mais massa seca por hectare. Peguei a pura, aquela encrostada, né? Que a gente usa menos por hectare. Para mim vai ser uma experiência nova. Eu sempre trabalhei com a comum. Nós vamos jogar 12 quilos por hectare. Eles falam de 10 a 12, mas vamos jogar 12 para ficar bem plantado mesmo. Eu acho que para quem tem intenção de reformar a pastagem ou formar a pastagem, eu acho que a GM Pasto é uma empresa sólida, uma empresa boa, apresentou aqui o que é a empresa para a gente e com certeza pode confiar
que é uma empresa de primeiro mundo. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germipasto. E agora chegou a hora do balcão de vendas, grandes negócios, boas oportunidades para você no balcão de vendas com o Guilherme Beretta. Não é isso, Guilherme? Bom dia para você. Olá, Éder Campos, muito bom dia a você, bom dia a todos os seus convidados. Balcão de vendas, grande oportunidade de você fazer bons negócios. Hoje nós vamos falar sobre as cultivares produzidas e comercializadas pela Germipasto e também as suas apresentações. Você sabe muito bem que talvez um dos grandes diferenciais da empresa é justamente a produção da sua própria semente. Então nós temos a capacidade, de saber exatamente quanto colheu de cada espécie. Isso faz com que a gente dimensione o nosso mercado e podemos oferecer para você o que há de melhor e mais moderno no mercado nacional. Hoje a Germipasto trabalha aí com pelo menos 19 cultivares, todas as braquiárias, inclusive esse ano a inclusão também da braquiária híbrida Ipiporã, a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa Gado de Corte. E os pânicos de um modo geral, com a inclusão também do segundo pânico híbrido, que é o pânico Quênia, que é uma das boas opções. Você que quer intensificar a sua propriedade, deseja, por exemplo, instalar um módulo de engorda nessa propriedade, o pânico Quênia se torna uma grande opção viável para você estar fazendo isso. E também leguminosas, tais como Estilosantes Campo Grande, a grande alfafa do cerrado brasileiro, uma leguminosa que além de ter 18% de proteína na folha, ela também fixa o nitrogênio e quando a gente deseja altas produtividades por parte da gramínea, nada melhor do que adicionar nitrogênio ao sistema e o Estilosantes Campo Grande faz isso para você gratuitamente. E também a crotalária, você que tem problema de nematóide no seu solo, esses micro-organismos estão limitando a sua produtividade, nós temos aí a crotalária que resolve definitivamente esse problema dos nematóides. Além dessas 19 cultivares, nós trabalhamos também com 3 apresentações que já estão aqui na nossa bancada. Sementes com 50 de valor cultural, que são as sementes convencionais para as braquiárias, e 35 de valor cultural para os pânicos. Então você que ainda não tem a sua VDTech Plus, não tem uma máquina muito precisa, que trabalha com pequenas quantidades, precisa de um produto que tem uma vazão um pouco maior, nós temos exatamente esses produtos. Semente Select, você já sabe, meu amigo, nós já apresentamos em outras oportunidades, um material que a Germipasto lançou recentemente e que traz para você as maiores tecnologias englobadas na semente grão a grão. Como é que se chega na semente Select? Bom, nós primeiro escolhemos nossos campos de produção, igualmente qualquer outra apresentação. Posteriormente, as sementes são enviadas para nosso BS, que é lá em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, e o primeiro quesito é elevar a pureza desse material. Então são 90 pontos de pureza. Posteriormente é feita aí a aplicação da camada de macro e micronutrientes e também o fungicida. E por último, a terceira apresentação seria as sementes com 80 de valor cultural. E aí sim, meu amigo, você tem essa grande oportunidade de estar utilizando esse produto juntamente às VDTechs, tanto a VDTech Plus como também a VDTech Multi. E tudo isso, a melhor parte da história, inserido aí na compra programada Germipasto, uma grande oportunidade comercial e que o grande beneficiado é você, produtor rural. Por quê? Nada melhor do que você comprar produtos da entre safra. A gente sempre cita como exemplo você comprar, por exemplo, uma blusa de frio durante o verão. Então o preço é mais atrativo e isso acontece exatamente também na semente de pastagem. Nós estamos nesse momento colhendo os nossos campos de produção e agora que você faz bons negócios. E além disso, durante esse mês de junho, você pode também estender o seu parcelamento, pode parcelar em até 7 pagamentos para que você tenha aí uma grande comodidade em quitar os seus débitos junto à Germipasto. Por isso não perca tempo, os telefones já estão na sua tela, você vai ser atendido pela equipe Nota 10 e adquirir as melhores sementes do mercado nacional. Operadora 67 3389 6700 e também 0800
6470050. Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, germipasto.com.br. Você pode visualizar também os nossos endereços nas redes sociais e lá no YouTube, você já sabe, são aí mais de 500 vídeos, precisamente 548 vídeos inteiramente à sua disposição. Legal, Guilherme Beretta, daqui a pouquinho você volta com mais balcão de vendas. Lembrando que a gente está em plena campanha compra programada Germipasto, hein? Você não pode perder essa oportunidade de você fazer um excelente negócio, tá ok? Muito bem, nós continuamos aqui destacando com o Armindo Kish e com o Daniel Diraim o assunto do programa de hoje. Lembra? Nós já falamos, né? As espécies forrageiras para solos de média e alta fertilidade. Qual é a relação que isso tem com a produtividade? A escolha da forrageira está ligada diretamente e também da produtividade ao tipo de solo, média e alta fertilidade, Daniel? É um fator de definição, de repente, quando o produtor não vai fazer investimento, não vai mudar, ele pode construir a fertilidade que ele tem. Então, com isso, ele pode, de repente, num solo de média fertilidade, trabalhar para esse solo melhorar, ele colocar nutrientes e aí ele consegue trabalhar com cultivares de mais alta capacidade de produção. Mas é muito importante essa discussão, Éder, para o produtor, aquilo que o Armindo falou no início do programa, é o momento que o produtor tem para escolher cultivar. Um dos fatores é a fertilidade que ele tem ou o que ele consegue repor de nutrientes, mas são vários os fatores para escolher a cultivar. Para que ele vai utilizar, qual é o solo que ele tem, se ele vai conseguir repor nutriente ou não, qual o manejo, né, qual o nível de tecnologia que ele vai utilizar naquela área. Tudo isso é determinante. Um fator que ele muitas vezes não consegue mudar é relação à umidade. Se o solo ele pode até fazer valeta e resolver parte do problema, mas em alguns casos ele não consegue. Um solo uma drenagem às vezes ele não consegue. Mas se nós pensarmos nos outros pontos, a maioria ele consegue mudar. Por isso que é importante nesse momento, e aquilo que o Armindo falou também, a escolha errada da cultivar vai fazer ele degradar essa área rapidamente e precisar reformar rapidamente. Por isso, tal importância do tema em escolher corretamente a cultivar. Então, baseado no que você está falando, vamos trabalhar a ideia de que o produtor, a partir desse momento, tem um solo de média fertilidade. E vamos ensinar o produtor rural a escolher a espécie forrageira para média fertilidade. Pode ser? Pode ser. Bora lá. Vou dar uma sugestão aos produtores. Bom, nós sabemos que nós estamos no período agora de intersafra, o período de planejamento. O produtor já foi lá, definiu que vai recuperar o pasto, tirou as amostras de solo, então ele fez o diagnóstico, descobriu por que o pasto degradou. Por que esse teu pasto degradou? Porque a espécie estava certa. Foi feito adubações, foi feito correções, tinha um bom manejo, tinha excesso de umidade, são solos em regiões de muita seca. Por que o pasto degradou? Então, a primeira consciência é descobrir por que o meu pasto degradou. Tinha planta de cupim, muita formiga, muita quem-quem, foi as pragas que degradou o meu pasto, ou foi condições climáticas, ou foi condição de solo. Bom, então nós estamos no momento certo, que fizemos todo o diagnóstico, estamos com uma análise na mão, e vimos, solos de baixa fertilidade, vimos no programa anterior, vamos plantar umidícola, dictioneura, depois não tem cigarrinha até decumbens, pode ser estilosante, andropógo, são para solos de baixa fertilidade. Para a média fertilidade estão as brisantas. Aí nós temos o marandu, o braquiarão marandu, temos o charaés, o piatã, o paiaguás, a rosiziense e também temos o maçai, um pânico, que o maçai não é bem é um pânico, é um híbrido natural da natureza, que ele é muito resistente, tolera a umidade, tolera a cigarrinha, tolera solos fracos, tolera pastejo. Então, nas médias, para média tecnologia, média adubação ou média fertilidade, vamos partir por essas: marandu, piatã, charaés, maçai e rosiziense. Porém, mas eu estou no Mato Grosso, o meu braquiarão morreu, o diagnóstico foi excesso de umidade, foi cigarrinha e foi fungo. Eu não posso plantar o braquiarão. O braquiarão de jeito não posso plantar braquiarão, nem decumbes, nem rosiziense, nem paiaguás. São cultivares que não toleram umidade e não toleram a cigarrinha. Portanto, tem mais um fator no meio. E por que eu vou plantar em solos de média fertilidade para as regiões que morreu o braquiarão? Ora, vou entrar com o charaés, vou entrar com o piatã, vou consorciar com o dictioneura, consorciar com o midícola nas partes de vazantes, onde morreu mais por mais umidade,
fazer um consórcio, dividir e rotacionar. Então isso para solos de média fertilidade ou áreas que eu vou fazer uma média adubação. Então podemos chamar média fertilidade ou média adubação. Agora só tem um detalhe. Todas as gramíneas no Brasil que falta é nitrogênio. Então, se eu tenho um solo que não vai calcário, não vai potássio, tem média matéria orgânica, o fator limitante é fósforo e nitrogênio. Aí eu vou plantar um xarés, um piatã, ou em regiões que não tem umidade até o marandu, e vou colocar o fósforo e nitrogênio e vou ter uma altíssima produção. Portanto, a análise do solo é fundamental para tomar decisão. E vale também para as forrageiras de alta fertilidade. Bom, caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir para os produtores, os amigos produtores rurais, para mandar e-mail para a gente, porque às vezes a gente não consegue abordar no programa a totalidade desse assunto tão importante, a gente reforça isso. Pode mandar para a gente e-mail, porque tanto o Armindo Kicho como a equipe técnica, né, coordenado pelo Daniel e também pelos outros técnicos que nós temos aqui, na área comercial, Daniel, né, a gente consegue responder para os produtores rurais, né, considerando que você tem um diagnóstico da sua área, tem um levantamento da sua área, da situação do seu solo, como ele é, média, alta fertilidade, baixa fertilidade e o que tipo de manejo que você vai fazer na sua propriedade, tá certo? A gente consegue ajudar você na escolha da semente forrageira, tá ok? Pode mandar para a gente, o nosso e-mail está aí no vídeo para você, tá certo? Tem vários e-mails, mas pode mandar para o germipasto@germipasto.com.br. Bom, e a gente vai agora acompanhar informações sobre a nossa equipe que atende o Brasil inteiro. E temos representantes do Brasil inteiro, hein? Você vai conhecer agora o Vanilson Soares, aqui do Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande. É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo pecuarista e produtor de todo o Brasil. Meu nome é Vanilson Soares Santos, sou representante comercial aqui da Germipasto e venho aqui divulgar o meu telefone para contato, o meu e-mail para contato. Você que estiver em qualquer canto do Brasil que precisa de uma cotação, de um atendimento, eu fico à disposição no 067 99678 5202 ou via e-mail também, você que precisa de uma cotação, aonde você estiver pode me enviar que eu estarei respondendo. vanilson@germipasto.com.br. Você precisar de qualquer orientação técnica, qualquer atendimento, qualquer variedade em todo o canto do Brasil, estaria à disposição. Olha, meu amigo, grandes oportunidades comerciais, balcão de vendas, agora para falar sobre VDTech Multi, uma máquina que além de melhorar sensivelmente a distribuição da sua semente de pastagem, ela também proporciona uma grande economia. E aí você se pergunta, como assim, Guilherme, grande economia? Bom, primeiro, você sabe que um dos grandes diferenciais dessa máquina é justamente por ser elétrica. Então ela é ligada na bateria do trator, o que faz acionar o motor elétrico é justamente essa bateria. E com isso você tem a possibilidade, a oportunidade de instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí você me pergunta, bom, se eu instalar ela na traseira do trator, ela já vem com todo o chassi para a instalação do terceiro ponto. Será que eu não vou perder aquela outra equipamento que seria o equipamento da incorporação? Bom, isso não vai acontecer. Nós pensamos também nessa possibilidade de manter essa economia para você. Então essa máquina, mesmo sendo instalada na traseira do trator, a VDTech Multi, ela joga no máximo 1,5 metro para a traseira. Então ela acaba distribuindo as sementes mais nas duas laterais, fazendo com que você tenha essa possibilidade, a oportunidade de colocar o equipamento que já vai vir fazendo a incorporação como a grade ou então o rolo compactador. Então nós continuamos com aquela economia, né, de ter duas operações de uma única máquina, distribuição e incorporação, e aquela conta que a gente sempre diz para você de economia de pelo menos R$50 com a redução de uma operação, continua com a VDTech Multi. Uma conta muito simples, né, que a gente sempre gosta de mostrar para você, porque o brasileiro, o produtor rural é muito assim, ele gosta do custo, de ver a matemática do custo-benefício. Então, você economizando R$50 por hectare, em torno aí de 250 a 300 hectares, feito na vida útil da VDTech Multi, ela já se está paga. E aí sim, nós temos também uma segunda opção, né? Também uma opção muito boa, que seria a VDTech Plus, também uma máquina que você também tem essa possibilidade
de instalá-la na dianteira do trator, já vai vir fazendo a distribuição das sementes e atrás também o equipamento proporcionando economia para você. E com essas duas máquinas, meu amigo, olha que interessante esse detalhe. A gente consegue falar em número de sementes por metro quadrado. Por quê? Mostra exatamente a precisão tanto da VDTech Plus como da VDTech Multi. Então, o negócio é pegar o telefone, entrar em contato. Lembra você que essas duas máquinas estão inseridas também na compra programada da Germipasto, uma grande oportunidade de você comprar os produtos da Germipasto com preços bastante convidativos. E o parcelamento, nesse mês de junho, você pode parcelar a sua máquina em até 6 pagamentos. Tá os telefones na sua tela para você se tornar cliente satisfeito da Germipasto. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação, lembrando, para você que estiver aqui no interior do Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse sim, para qualquer parte, qualquer localidade dentro do Brasil. 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br, e nas mídias sociais você pode também fazer contato e acompanhar a empresa. facebook.com/germipasto, aí o endereço no Instagram e no YouTube. Inclusive você tem essa oportunidade de assistir vários vídeos, tanto da VDTech Plus, também como a VDTech Multi. E tamanho sucesso for por parte dessas máquinas, nós criamos também um site que você vai ver na sua tela, www.vdtech.com.br. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo. Muito bem, está aí o Balcão de Vendas com o Guilherme Beretta. Antes você viu o Vanilson Soares, que faz parte da equipe Nota 10 da Germipasto. E se você quer um representante para atender você, lembro que no site da Germipasto nós temos ali o mapa do Brasil e você pode acessar o nosso site e descobrir um representante bem pertinho de você. Ou pode ligar para a gente a hora que você quiser. E agora a gente vai conhecer clientes que estão aproveitando a compra programada da Germipasto e estão tendo grandes benefícios com a compra programada. É o caso do seu Epaminondas Rosa Camargo, lá do Paraná, em economia. Ele vai falar sobre isso. Confira o depoimento desse cliente. A compra programada é lógico que fica mais em conta, mais econômico. Então é o ideal fazer a compra programada. Faz com antecedência. E tanto o produtor da semente como o comprador, eles se programam. Então não há desperdício de ambas as partes, né? Compra programada Germipasto, viu? O negócio é pegar o telefone, ligar agora para a Germipasto ou buscar um representante bem pertinho de você e aproveitar essa condição especial de vendas desenvolvida pela Germipasto, viu? E ela garante a entrega porque ela produz as sementes que ela vai entregar para você. Bom, a gente vai falar... Armindo, nós falamos agora no bloco anterior sobre a escolha da forrageira de média fertilidade. Você falou do Piatã no média fertilidade. E eu vejo aqui no meu roteiro que o Piatã pode ser utilizado também para solos de alta fertilidade, é isso? Perfeito, perfeito. É isso Claro. mesmo? Inclusive na integração lavoura-pecuária, o Piatã é um dos melhores forrageiros para consorciar com milho. É mais indicada para isso. E responde. Então, mesmo solo de alta fertilidade, se você colocar os nutrientes que precisa, tem uma alta produtividade. É uma das braquiárias que mais produz massa. Bom, muito bem. Vou fazer o seguinte, nós temos um vídeo que fala justamente sobre o Piatã e a gente vai assistir o vídeo. Depois do vídeo, que vai dar uma noção do Piatã, do resultado do Piatã na fazenda, no campo, a gente volta então para falar de solos de alta fertilidade e em especial o uso do Piatã em solos de alta fertilidade, já que falamos de média fertilidade. Fazenda Canaã 2, o capim Piatã traz segurança para o produtor rural e resultados satisfatórios para o rebanho. É isso que você vai ver nessa matéria. Daqui a pouquinho voltamos para continuar o assunto de hoje. Veja aí. Localizada na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as áreas da Fazenda Canaã são formadas há anos com as sementes Germipasto.
mais recente foram utilizadas no plantio as braquiárias de Piatã e também Paiaguás. Nós estamos criando desde 2009, que plantamos o primeiro plantio e depois continuamos plantando, vimos uma semente boa e estamos plantando até hoje. As vantagens do capim Piatã são diversas. O representante da Germipasto, Nilson Moreno, também destaca um pouco mais sobre esta braquiária. O Piatã que foi lançado em 2006 pela Embrapa e utilizado aqui na fazenda desde 2009. Como vocês podem ver, essa área aqui já foi pastejada, ela está com 120 dias aproximadamente que foi plantada e já foi feito um corte e agora no sistema rotacionado está novamente vedado. É uma brisanta também com características semelhantes ao braquiarão, porém mais palatável, com um pouco mais de proteína, conseguindo assim dessa forma uma terminação maior no gado, mais rápida, uma terminação mais ligeira. Então tem bastante massa, produz muito capim, engorda rápido, produz bastante leite, as vacas que pastejam nela. É um capim muito utilizado na substituição do braquiarão. Ela está vindo com força desde 2006. As pessoas que já utilizaram o Piatã têm tido muito sucesso e vêm satisfeito usando ele em substituição ao braquiarão e com resultado muito positivo. A Fazenda Canaã conta com aproximadamente 1.800 hectares de área formada, sendo que deste total 800 é com o capim Piatã. O que você pode falar sobre este capim? O Piatã, para nós aqui, é o melhor que está tendo. Não tem o que se destacar, o resultado daí, para nós falar, o importante é o resultado. O importante é isso, o pasto bem formado, a semente, o gado gordo, o capinzal sobrando aí, isso é um resultado bom. Faça você também a escolha certa. Escolha as sementes da Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Legal, bom, o pessoal está tomando um cafezinho aqui, eu vou tomar o meu café também e a gente aproveita para tocar nessa matéria aí, para falar sobre a matéria da Fazenda Canaã 2, do Piatã, focando o assunto de hoje. Nós falamos já sobre solos de média fertilidade, as espécies forrageiras determinadas para esse tipo de solo, e falamos que o Piatã vai bem na média fertilidade e agora o assunto é a alta fertilidade. É isso, Armindo? Na verdade, o termo mais correto seria exigências. Forrageiras com mais exigências de fertilidade do solo, de nutrientes, obviamente de fertilidade de solo, são mais exigentes ou em fertilidade, solo fértil, ou em adubações corretivas de manutenção. Claro que são forrageiras que têm teoricamente mais proteína, mais qualidade. Aí nós entramos na área dos pânicos. O velho Tanzânia já está saindo do mercado. Nós temos o Zuri, o Mombasa, temos o Quênia e o Tamani. Então são 4 pânicos que têm uma boa relação de folha, são indicados para leite, para silagem, para feno, né? São mais exigentes, respondem mais à adubação, então são mais utilizados. Porém, falamos anteriormente, eu posso plantar, dependendo do tamanho, num solo de baixa fertilidade, desde que eu coloco fertilidade. Então, só para ter uma ideia assim, em termos de correção de acidez, numa umidícola, vou usar 1 tonelada de calcário, já nas brisantas vou usar 2, e para os pânicos vai 3. Nas umidícolas, vou usar 50 kg de fósforo, para as brisantas 70 kg de fósforo, para os pânicos 100 kg de fósforo. Então, mais ou menos aí, uma relação de exigência de fertilidade. Bom, aí vem aquela velha história. Se eu coloco uma forrageira exigente num solo pobre ou num solo médio e eu não vou repor nutriente, degrada rapidamente. Então, nossa função é essa. O produtor escolheu uma forrageira, se é que ele não vai botar pouco nutriente, então acerta o manejo. Mesmo uma forrageira usar em solos de média fertilidade boa, usar uma média adubação, mas se eu errar o manejo, como o Daniel falou no início, manejo, por exemplo, eu quero plantar Mombasa. Olha, o Mombasa tem uma alta produção inicial, ele forma toceiras, tu tem que ter uma boa formação para gramar o chão e manejo. Se eu tenho o tamanho, não importa, o tamanho 3, 4, 5 hectares, um manejo contínuo em Mombasa, por exemplo, ou o próprio Tanzânia, ou o próprio Zuri, o animal vai consumir parte das plantas e vão bater sempre nas mesmas e vai colher menos. Agora, uma grande dica. Manejo de pasto em função das espécies é como se colhe. Como é que eu vou colher uma lavoura de soja? A máquina vai entrar e vai tirar 98,
99% dos grãos vão embora. Colhi a soja. E no capim? Vamos colher a folha. Então nós temos que... Só que hoje um bom manejo rotacionado, eu consigo chegar até 65% do total de matéria seca. Posso chegar até 90% de folha. Mas, se eu tenho um capim, um solo muito de baixa fertilidade, pouca adubação, eu vou entrar com menos, levantar a altura do pastejo e deixar a planta crescendo e vai ela mesma ciclando no solo com baixa produção. Pegou uma forrageira exigente, botou no solo pobre, sem adubação, errou o manejo, 1 ano, acabou e o pasto degrada. E o maior problema da pecuária de corte são os pastos degradados. Hoje o ideal é formar uma pastagem para 10, 15, 20 anos, formar uma cultivar certa. E aí vem outro detalhe importante que podemos comentar. No final, que é a taxa de semeadura. Se eu tenho limitações de solo, clima, invasoras, preparo, época do ano, sujeito a veranícolas, eu tenho que aumentar a taxa de semeadura. E além de aumentar, Éder, é muito importante colocar de forma correta. Fazer uma má distribuição ou usar, de repente, o equipamento mal regulado, que volta ao famoso custo zero, ele vai ter o problema. Não existe reforma de pastagem. O que não existe reforma de pastagem? Uma pastagem mal formada, você não consegue reformar ela. Tem que, infelizmente não. Tem que refazer, é isso? O animal ele é seletivo, então ele sempre vai voltar naquela planta mais jovem. Então vai haver a necessidade de reformar. Por isso é muito importante a escolha correta, um bom preparo, colocar a quantidade ideal de semente, regular bem a semeadora, fazer a incorporação, plantar no período correto para que essa pastagem forme corretamente, né? Ela se estabeleça corretamente, que aí vai durar 15, 20 anos. Se não, o risco ou a possibilidade de entrar em degradação rapidamente é muito grande. E muito importante isso que o Armindo falou, que assim, não é só olhar para essa questão, nós estamos destacando aqui a fertilidade, mas é esse conjunto. Na verdade, é o uso de tecnologia que vai determinar a exigência do capim. Então, o capim ele vai responder ao que o produtor, às necessidades. Então, é muito importante o produtor entender o que ele precisa, quanto ele tem para investir e o quanto ele tem de tempo, de mão de obra para conduzir aquela pastagem, porque aquilo que o Armindo falou, mesmo uma pastagem, de repente, que exigente em fertilidade, ela pode ser usada numa condição de solo mais fraco, desde que corrija o manejo. E isso é muito importante o produtor estar atento a esses pontos para durar o maior tempo possível essa passagem e conseguir colher, como o Armindo falou, que é muito importante. Ele produz, mas não aproveita a forragem porque maneja de forma errada, não coloca os animais na hora correta, não faz as divisões como deveria e aí acaba perdendo 35%. Nós estamos falando de um bom manejo, né? Nós perdemos num bom manejo 35%. Então, assim, imagina o quanto não é perdido hoje de produção, quanto que poderíamos... Então, assim, e muitas vezes são detalhes de custo zero que o produtor deve mudar ou observar dentro da propriedade para fazer, ter o resultado satisfatório ou esperado. O que a gente tem que entender, de modo geral, não é só o produtor rural, isso eu falo de modo geral, é que o mundo está num avanço tecnológico muito grande, que hoje errar, né, é uma escolha. Eu escolho errar ou não. Com tantas informações que o produtor rural tem à disposição, Embrapa, sindicatos rurais, programas de televisão como Conexão Rural GM Pasto, profissionais como vocês do setor, produtor, antes de tomar qualquer decisão, tem que buscar o apoio, a ajuda técnica, tá certo? É isso que a gente está passando para você aqui, né? Através do assunto de hoje. Mas também comprar bem, comprar mal é uma escolha também, uma decisão que você tem na sua vida, porque você pode escolher. E a gente também tem aqui para você o nosso balcão de vendas, onde nós ajudamos você a fazer uma boa compra, uma boa escolha e ter grandes resultados, tá certo? E a gente acompanha agora o balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que fala sobre tecnologia desenvolvidas pela Germe Pasto, como por exemplo a semeadora VDTech Multi. Veja aí. Olá, meu amigo, mais um balcão de vendas, as grandes oportunidades você consegue junto à Germe Pasto exatamente nesse momento do balcão de vendas. Nesse mês de junho, né, você já sabe, a compra programada está em vapor total, então a grande oportunidade de você adquirir os nossos produtos, todas as cultivares, todas as 3 apresentações e também as 2 VDTechs, tanto a VDTech Plus como a VDTech Multi, estão inseridas exatamente na compra programada Germe Pasto
E durante esse mês de junho você pode parcelar essas máquinas em até 6 pagamentos. Então não perca tempo, já vai pegando o telefone, vai ligando para a nossa central de vendas. Você vai ser atendido por um dos integrantes aí da equipe Nota 10, a equipe mais bem preparada para atender você da melhor forma possível. E quando a Germipasto lançou as VDTECs, né, lá atrás, a VDTEC 190, depois a VDTEC Plus e por último a VDTEC Multi, nós pensamos sempre na comodidade para você, produtor rural. Além da eficiência de distribuir a semente corretamente, inclusive eu gosto muito de dizer que com a VDTEC Plus e a VDTEC Multi, nós conseguimos quantificar a quantidade de sementes por metro quadrado. Então isso é muito interessante porque mostra tamanha precisão por parte dessas máquinas. Além da precisão, a economia continua, né? Tanto na VDTEC Multi como na Plus, a economia de você colocar um segundo equipamento, né, para vir fazendo o enterrio da semente, a incorporação. E aí nós temos semeadura e incorporação em um único trator, com um único operador, economia de pelo menos R$50 por hectare. Imagina, a cada hectare que você faz com a sua VDTEC, você está economizando exatamente essa quantia, que no montante final se torna muito dinheiro e a economia para você por parte da VDTEC, porque em torno de 250 hectares feito na vida útil, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Vai pegar do telefone e entra em contato agora mesmo, os números já estão na sua tela para você se tornar cliente VDTEC. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí no nosso site você também vai encontrar informações sobre as VDTECs, inclusive o sucesso dessas máquinas foram tão grande que nós criamos um site próprio, o www.vdtec.com.br. Inclusive ali você tem a oportunidade de baixar, né, de fazer o download dos seus manuais, tanto da VDTEC Plus como da VDTEC Multi, né, para que você tenha aí todas as informações que você precisa ao adquirir os nossos produtos. Se você preferir, você pode fazer também contato através das mídias sociais, facebook.com/germipasto, @germipasto é o nosso endereço no Instagram, e no YouTube, meus amigos, lá sim, são centenas de vídeos que a empresa disponibiliza inteiramente para você. Valeu, Guilherme Bereto. Daqui a pouquinho eu vou lá para o balcão de vendas com o Guilherme para encerrar o programa do nosso balcão de vendas. Por que que nós temos um balcão de vendas no programa? Para dar oportunidade para quem quer adquirir produtos da Germipasto ligando pelo telefone e adquirindo. Bacana, né? Fácil. E lembrando que a gente está em plena campanha, né, da compra programada Germipasto, tá certo? Bom, eu havia antes de chamar o Guilherme Beretta no balcão de vendas falado sobre a importância da tecnologia e cada vez mais a tecnologia ou as tecnologias estão presentes, né, na vida das pessoas de modo geral, também do produtor. E a gente hoje, todo mundo tem hoje no bolso, na mão, um telefone smartphone, que a gente consegue acessar a internet, ver vídeos, informações, notícias, e a gente quer destacar aqui um aplicativo, e o mundo hoje é o mundo dos aplicativos, né? Izeagro, um aplicativo fantástico que a gente está divulgando e apresentando porque facilita muito a vida do produtor, não é, Daniel? Sim, a Germipasto é parceira, Éder, para divulgar os produtos, divulgar os materiais que a Germipasto tem à disposição do produtor rural, para aquilo que nós falamos no programa, o produtor conhecer as forrageiras, as cultivares, tirar todas as dúvidas e, de fato, escolher a melhor cultivar, saber quais são os problemas que ele pode enfrentar com cada uma delas e o que ele deve fazer para colher o melhor resultado com aquela cultivar. Bom, e para você conhecer um pouquinho mais do Izeagro, nós temos aqui uma matéria que fala sobre essa ferramenta, sobre esse aplicativo que pode ajudar muito você, agricultor, né, ou você pecuarista, em especial agricultor, né, para que tenha as informações sobre cada cultura que você talvez, né, tenha aí na sua fazenda. Veja aí a entrevista. Parceria com a Germipasto é sempre bem-vinda, a gente fica muito feliz em divulgar essa parceria. O Izeagro, ele começou, eu sou agrônomo, trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria agrícola, que a gente ajuda produtores rurais no Brasil inteiro a melhorar a sua produtividade através da adoção de melhores técnicas, para eles plantarem, adubarem, colherem, um planejamento da lavoura. E a gente viu que agrônomo é igual médico. Não tem o suficiente para produtores.
principalmente produtores médios e pequenos que têm dificuldade de acesso à informação, porque às vezes é caro, a informação está difusa. Então eu vim há 1 ano e meio, eu vim pesquisando, e como que a gente entrega a informação para o produtor de uma forma mais barata, mais eficiente e mais organizada. E aí a gente idealizou o Izeagro, que é uma plataforma que leva informação de produtos, hoje principalmente, né, a gente tem planos de evoluir para outras coisas, mas leva informação de produtos químicos, e com a parceria com as empresas de semente, como o Germipasto, a gente leva informações de sementes e variedades para o produtor decidir qual que é a melhor semente para ele plantar em cada época e qual que é o melhor produto para ele aplicar para controlar determinada praga e doença. O aplicativo, assim, ele é bem simples, esse eu acho que é um segredo dele, que a gente já tem 25 mil usuários, então ele é bem simples, ele é gratuito para o produtor, então isso é muito importante falar. Então, graças a parcerias que a gente faz com empresas como a Germipasto, a gente consegue fornecer esse aplicativo, essa informação gratuita para o produtor. Então, essa é uma parceria bem legal. Então, o produtor basta acessar lá na Google Play, para quem tem Android, ou na Apple Store, para quem tem iPhone, ele baixa e começa a navegar. O legal é que o aplicativo ele é customizado. Então, ele tem 13 principais culturas agrícolas do Brasil. Porque nenhum produtor vai plantar tomate, batata e milho ao mesmo tempo. Normalmente o produtor cria gado, planta milho, planta soja. Então ele, para não ficar pesado no celular, ele baixa essas culturas que ele tem interesse. E aí vem todo o pacote de informações dessas culturas, as pragas, as doenças, as daninhas, as variedades. Aí ele pode baixar e consultar qual que é a característica de qual variedade, no caso da Germipasto, qual que era a característica de um Charaés, de um Mombaça, de um Massai, qual que é a diferença entre semente pura, semente com 50% de VC. Então, assim, você pega aquele catálogo que a gente distribui em feiras e coloca ele simples, fácil, organizado para o produtor acessar a hora que ele quiser no celular dele. Legal, gostou do aplicativo do Izeagro? Bacana, né? Facilita muito a vida do produtor rural. Inclusive, né, a Germipasto também tem um aplicativo da VDTech Multi. Aí no seu... Você pode buscar lá na sua loja do seu telefone do Google Play. Do Google Play, né? Para quem tem a VDTech Multi. Bom, a gente volta a tocar no assunto de hoje, os solos de média e alta fertilidade. Qual é o assunto agora, Armindo? Sobre... Bom, muito importante. Vou fazer um resumo dos 2 programas, que é o seguinte, eu defini a espécie fogageira, fiz análise de solo, defini o meu nível tecnológico, diversifiquei minhas fogageiras. E você falou anteriormente sobre compra programada. Bom, se eu já defini a fogageira, vou plantar piatã, vou plantar charaés, vou plantar zuri. Um exemplo, eu tenho que fazer minha compra programada. Mas quanto eu compro de semente? Aquilo está na tabela dos livros, 300 pontos de VC, 400 pontos de VC. Quanto eu compro de semente? E aí que vem a grande dica. Se eu tenho condições adversas de plantio, a minha região, o meu equipamento de preparo de solo não tem uma grade muito boa, não tenho como incorporar a minha semente, quero plantar, tenho uma janela, plantar menos cedo, ali em outubro, sujeito a falta de chuva, vou plantar mais no tarde, em fevereiro, vou ter um risco climático, risco de preparo de solo, eu tenho que aumentar a taxa de semeadura. Então eu diria o seguinte, que situações ótimas, eu vou usar, exemplo, 400 pontos de IVC. A situação está adversa, intermediária, 500 pontos de IVC. E uma situação de muita invasora, solo entorrado, com problema de plantio, posso ir até 600 pontos de IVC. Então, e a dica, eu vou comprar semente, eu tenho que saber quanto comprar. Se eu tenho uma terra muito bem preparada e compro 10 quilos por hectare, eu falo, não, nas suas condições, 6 quilos de semente pura, de 80, seria o suficiente, eu comprei 10. Vou perder dinheiro. Por outro lado, eu vou comprar 6 kg por hectare, na hora do plantio tem muita invasora, tem que passar para 7, para 8, para 10, vai faltar semente. Então, é a grande dica, assim, para o produtor entender que pastagem é lavoura, e se a lavoura é número de sementes. Eu planto, em situações de médias condições, o medico escarificado, o dictioneiro, 20 sementes por metro quadrado. As braquiárias, em torno de 40 sementes por metro quadrado. E os pânicos, em torno de 300 sementes por metro quadrado. Eu quero alto número de plantas, bastante planta, porque o melhor herbicida ainda é a fogageira cobrir
ocupar os espaços do solo. Então, uma pastagem bem formada, o sucesso no manejo, na adubação é garantido. Bom, legal. A gente gostaria de complementar o assunto do Armindo. O assunto está muito bom, mas a gente tem um horário para entregar aqui no canal do Boi, né? Porque tem outros programas que virão depois do Conexão Rural GM Pasto, mas a gente faz o seguinte, deixa a GM Pasto à disposição. Telefone, e-mail, o nosso perfil no Facebook para conversar com a gente. Certo, Daniel? Exatamente, Éder. Entrar em contato com a equipe nota 10, escolher a cultivar correta, escolher a melhor apresentação, semente pura, semente select ou semente convencional e ainda as VDTEC, a maneira como o produtor reformar de forma correta e economizar utilizando esse equipamento. Então, entrar em contato e fazer um bom negócio. Grande abraço para você, obrigado pela participação. Grande abraço e até a próxima. Armindão, um abração para você, obrigado também. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Olha, eu vou ali para o balcão de vendas com o Guilherme Vereta, mas antes a gente vai acompanhar uma matéria, uma entrevista que eu fiz com o Alexandre Romero de Araújo, que é zootecnista, pesquisador da Embrapa, Gado de Corte, e ele fala sobre conservação de solos em áreas de braquiária e também com pânico. É muito interessante esse bate-papo, essa conversa. Veja aí, eu vou para o balcão de vendas. Alexandre, no que se refere à conservação de solo, quais são as diferenças de ter estabelecido numa área a braquiária ou um pânico? Então, Éder, a gente pode dar uma olhada aqui nessa linha aqui. Ó. Quando a gente está numa área de pânico, o pânico ele tem um crescimento mais entorcerado, né? E a braquiária é um crescimento mais entrelaçado. Então, se eu estiver numa área de solos mais frágeis, mais suscetíveis à erosão, como é o caso dos solos mais arenosos, e dependendo da posição dessa pastagem no terreno, eu recomendaria, em terrenos mais declivosos e de solos mais frágeis, a braquiária ela tem uma capacidade de conservação do solo maior que o do pânico, justamente por não deixar esse espaço de solo... Ou seja, ela fecha mais a área, ela cobre mais a área, é isso? Cobre mais. Olhando por cima, parece que o pânico fechou toda a área, mas ele deixa alguns espaços entre as touceiras. O que não acontece com as braquiárias, que fecha mais o solo e diminui realmente esse impacto da gota de chuva. Então, em solos mais frágeis, ou seja, solos mais arenosos e em função da declividade da área, as braquiárias são mais recomendadas que os pânicos para conservação do solo. Bom, então, resumindo, né, só para ratificar o que você falou, pensando em conservação de solo e não em nutrição animal, mas em conservação de solo, a braquiária é mais desejável que um pânico nesses solos com essas características que você fala, que são solos mais sensíveis. Né? Solos mais arenosos, mais frágeis, mais suscetíveis à erosão. Tá certo. Então, se o produtor tiver que optar, levando em consideração esses aspectos, faça a opção pela braquiária, então. Fragilidade de solos, declividade do terreno, proximidade de leitos de rios, córregos e lagos. Legal, olha, tá aí então um assunto fantástico no programa de hoje e a gente sabe da importância da informação como insumo para o produtor rural. É por isso que a GM Pasto mantém o programa aqui no canal do Boi, levando as informações para o produtor rural para que tome decisões corretas, certas. E falando em decisões, Guilherme, o produtor na hora de adquirir semente tem que também saber tomar a decisão certa, correta. E a GM Pasto ajuda o produtor na hora da escolha de uma semente de qualidade. Exatamente. Talvez a grande palavra de ordem durante esses 21 anos de existência aí da GM Pasto seja a qualidade, o diferencial nos seus produtos. Haja vista, Éder, que nós lançamos agora recentemente a semente Select, um material excepcional, né? Uma semente onde nós conseguimos aliar a beleza do produto com a boa qualidade, a boa germinação. Então, sem dúvida, quando você entrar em contato com a central de vendas da GM Pasto, você tem todo um leque de opção, são 19 cultivares, 3 apresentações, né? E tudo isso inserida na compra programada da GM Pasto, uma grande oportunidade comercial de você adquirir as sementes da GM Pasto numa condição de preço melhor, né? Porque nós estamos na entre safra exatamente, e também durante o mês de junho você pode parcelar suas compras em até 7 pagamentos. Tá certo. Olha, produtor rural, então, dentro das suas escolhas tem as sementes puras, as sementes convencionais e agora a GM Pasto acaba de lançar sementes Select. Na verdade, eu consigo vislumbrar um futuro que em breve nós não teremos mais sementes puras ou sementes incrustadas, teremos sementes Select GM Pasto, ou seja, porque nela reunimos tudo aquilo que o produtor precisa, né, Guilherme? Ou seja, o resultado que precisa está aqui nesse produto desenvolvido exclusivamente pela GM Pasto. Olha, quem não quer uma semente que tem 90 pontos de pureza, ou seja, você não vai encontrar nesse produto
terra, nem palha, nem torrão, né? São sementes bem granadas que praticamente cada semente vai dar origem a uma planta. Na Semente Select você também automaticamente, esse produto é escarificado, talvez essa é a grande diferença da Germipasto em relação aí às suas concorrentes. Então toda a semente incrustada Select da Germipasto ela é escarificada e a escarificação serve para dois motivos. O primeiro dele é melhorar sensivelmente a germinação das sementes e o segundo é a quebra da dormência em espécies que tenha problema, como é o caso da umidícola, da dictioneura, da charaense. Posteriormente à escarificação, nós fazemos a aplicação da camada, na verdade, do fungicida, né? Nós utilizamos o Vitavax Tiran, que também ajuda a melhoria da germinação desse produto. E por último, a incrustação propriamente dita, que é justamente a agregação da camada de macro e micronutrientes, que serve após a germinação para ter um desenvolvimento mais rápido por parte da planta. Bom, e para ficar melhor ainda, além da qualidade das sementes, a Germipasto faz o seguinte, ela desenvolve para o produtor sistemas que facilitam a aquisição dessas sementes. Ou seja, eu estou falando agora exclusivamente do plano de vendas que a Germipasto criou, que é a venda com a entrega futura, que a gente desenvolveu aqui há já alguns anos, né, que é a compra programada Germipasto. Por que venda com entrega futura? Você compra agora, a Germipasto garante para você, através de documentação, de nota fiscal, que você tem com ela guardadas sementes que você vai retirar ou pedir para entregar para você a partir do mês de setembro de 2017. Certo, Guilherme? Exatamente. Preços especiais, prazos alongados. Durante esse mês de junho você pode parcelar as suas compras em até 7 pagamentos. Lembrando que o boleto mínimo é de R$500. Então você, meu amigo que nos assiste, quer aproveitar essa oportunidade, pega o telefone e entre em contato agora mesmo com a Central de Vendas da Germipasto. Você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Legal, aproveite então, compra programada Germipasto. Aí você deve estar pensando, por que eu deveria comprar sementes de maneira antecipada? Bom, o motivo é simples, né, Éder? Você acaba economizando, né? Historicamente, durante esses 21 anos de existência de Germipasto, nós temos aí um banco de números e nos diz que pelo menos 30% é a economia que você vai ter em adquirir a semente agora em relação a setembro. Nós temos que lembrar que a semente segue também, Éder, a lei da oferta e da procura. A partir de setembro, a procura é muito grande porque nós temos aí as condições climáticas reunidas para que se tenha definitivamente um bom plantio. Então, você antecipando a sua compra, o preço é menor e o prazo também para você estar quitando seus débitos junto à Germipasto, né? Você pode parcelar em até 7 vezes, como eu já disse anteriormente. Com certeza. Bom, facilidade para você, qualidade para você. O negócio é pegar o telefone, ligar agora para a Germipasto. Lembrando que hoje, sábado, o atendimento vai até às 12h30, horário de Brasília. Ou a partir da segunda-feira, horário comercial, tá certo? Mas pode ligar para a gente a qualquer momento. Visita o nosso site na Rede Mundial de Computadores, o nosso perfil, ou nossa página no Facebook, também no Instagram. Ou seja, a Germipasto tem a sua presença nas redes sociais, tá certo? Além aqui do programa Conexão Rural, né, pelo canal do Boi. Bom, vamos embora para casa? Vamos embora. Não. Vamos ficar mais um pouco, até às 12h30, rapaz. 12h30, exatamente. A ligação dos amigos. Oportunidade para você fazer bons negócios nessa manhã desse sábado. Bora não, vamos ficar até às 12h30 aguardando sua ligação. É isso aí. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e se Deus quiser no sábado que vem estaremos aqui no Balcão de Vendas repleto de oportunidades para você. Valeu, Guilherme, grande abraço para você, grande abraço para você também, meu amigo produtor rural. Semana que vem tem mais, hein, tá certo? Valeu, até mais.